Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Med. Me chamo Letícia Arruda e nós somos estudantes aqui da Universidade Selma e viemos trazer um pouco de medicina de uma forma leve para descomplicar aquela sua dúvida. Olá, meu nome é Pedro Regalado, eu sou o presidente da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia da Universidade de Selma e, juntamente com minha grande amiga Letícia Arruda, representando a Liga Acadêmica de Oftalmologia da Universidade de Selma, estamos aqui ministrando mais um episódio deste grande projeto, o Talk Med, juntamente com o nosso querido Dr. Jorge Meirelles, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, fez residência em Oftalmologia pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, possui doutorado pela Unifesp e também foi o ex-presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo, um grande médico que temos aqui conosco. Doutor, mais uma vez, queremos agradecer o convite do senhor por ter aceitado estar presente aqui conosco nesse episódio. Eu que agradeço o convite aí de vocês, do Talk Med, para a gente vir aqui conversar em um tema bem interessante, que é a miopia, porque tem se tornado muito frequente em crianças e adolescentes, então é interessante a gente tratar desse assunto. Sim, mais uma vez, é uma honra ter o senhor aqui conosco, agradecer demais a sua presença, e eu gostaria de começar lhe perguntando o que é a miopia? O senhor poderia explicar? Certo, então... para o público em geral, o que a gente sempre percebe é a miopia é a dificuldade de ver para longe, né? Se a gente fosse definir de uma maneira bem que todo mundo consiga entender, miopia é o tipo de grau que causa dificuldade de ver para longe. Aí, basicamente, falando mais um pouco de medicina, a gente teria dois tipos básicos de miopia. Um em que a córnea, que é essa parte transparente que fica bem na frente do olho, está muito curva e por isso gera miopia. Um outro em que o olho está mais comprido do que deveria ser e por isso também causa miopia. E essa é a forma mais comum, né? Quando o olho é mais alongado e é essa forma que vem se tornando extremamente comum nos dias atuais. Essa que tem a ver com o alongamento do olho. E, doutor, eu queria também perguntar para o senhor como é que a miopia se desenvolve, Certo. Então, basicamente, quando a criança nasce, ele tem a hipermetropia, que é o inverso da miopia. Quer dizer, a criança é toda pequena, naturalmente o olho também é pequeno. Então, ele vai ter um olho pequeno, então, teoricamente, ele teria uma hipermetropia, mas que não chega a atrapalhá-lo, porque ele tem uma capacidade muito desenvolvida de trabalhar com essa hipermetropia e compensá-la para poder enxergar 100% sem depender do óculos, uma criança comum com desenvolvimento normal. À medida que a criança vai crescendo, o olho vai crescendo junto e à medida que o olho cresce, a hipermetropia vai baixando e deveria parar no zero. Aí o paciente chega na adolescência sem grau nenhum, é o que se espera. Só que tem pessoas que essa taxa de crescimento do olho se dá mais rápido do que deveria acontecer. E aí, vamos dizer assim, ele passa do ponto zero e aí começa a desenvolver miopia. O que a gente tem observado atualmente, essa que eu estou falando, a forma mais comum de miopia, que é aquela que eu falei que o olho cresce, vamos dizer que 90% dos míopes, se eu tivesse que chutar um número, seria dessa forma, né? Que chama miopia axial. Então, o olho passa do ponto que deveria crescer. E o que a gente tem observado hoje em dia, que são as atividades de perto muito intensas, e principalmente em crianças muito novas, né? Se a gente pensar na era pré-celular, uma criança de 3 ou 4 anos não se demoraria numa atividade para perto. Qual é a criança que sabe ler com 3 ou 4 anos? Então, ela poderia ter interesse em ver uma figurinha, uma coisa, sim, mas nada que demorasse 2, 3 horas no dia, certo? A questão é que quando chegaram os celulares, os tablets, que são divertidos, que entretêm a criança, ela fica passando muito tempo em atividade de perto, certo? Porque é divertido, ela quer ficar. E muitas das vezes os adultos, os pais, eu não digo nem que é por negligência. Muitas das vezes seria uma maneira, vamos dizer assim, da gente manter o filho da gente ocupado enquanto você tem que fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo que é o que é feito e que não é propriamente uma negligência. É um pai, uma mãe que tem que fazer um serviço de casa e que não tem babá, certo? E que precisa, aqui em São Luís, Maranhão, dependendo do nível social, ainda é comum se encontrar babá. Mas em cidades maiores não tem de jeito nenhum. Ou então em outros níveis sociais
que também fica difícil manter uma babá, nem todo mundo vai ter um avô, uma avó para deixar a criança, então é uma maneira de segurar um pouco a criança quieta para você cuidar, ou com o seu trabalho que você tem que fazer. Tantas pessoas trabalham à distância e estão em casa, mas não estão em casa, ali é o ambiente de trabalho, e precisa segurar o menino quieto um minuto, é a pessoa que precisa cuidar com os afazeres da casa, limpar, cozinhar, e tem que deixar a criança quieta. E aí o celular se torna uma ferramenta útil, entre aspas, nesse sentido. Porém, o preço disso é que a criança passa muitas horas na atividade de perto, que seria uma coisa incomum para a idade dela, e isso vai fazendo com que o olho cresça além da conta. Isso para falar exclusivamente da área oftalmológica, sem falar todas as outras alterações de desenvolvimento psicológico, que aí já entra mais no campo da pediatria geral, né? E eu queria até falar também meu próprio relato, que eu comecei a usar óculos com 9 anos de idade. Porque, assim, antigamente, assim, eu assistia sempre TV, mas eu assistia de longe, só que eu ganhei meu primeiro videogame. Aí, quando eu ganhei meu primeiro videogame, eu ficava assim, embaixo da TV, jogando. Porque, pra, assim, enxergar melhor, pra conseguir ter uma melhor, entre aspas, experiência, assim, de jogo. E é isso que a gente pode perceber que, tipo assim, esse crescimento da miopia na infância, assim, não é presente só nos dias atuais, também vem crescendo com o passar dos anos. Principalmente assim, na minha época que era só videogame, praticamente não tinha celular, smartphone, nada. Assim, eu tô me sentindo um pouco mais velho agora falando assim, né, mas... Que nada, ainda é novo. Mas isso acontece mesmo, quer dizer, no passado, e eu sou mais velho que vocês todos, né, então na minha época o máximo que poderia ter é videogame. E aí, vocês que já pegaram também videogame, já não era tão comum, mas já não era tão comum, que a gente chama eletrônico portátil, né, que eu gosto de chamar eletrônico portátil. E hoje em dia são os eletrônicos portáteis, né, e por que eles terminam sendo pior que, por exemplo, um videogame? Porque ele trabalha com uma tela muito pequena em comparação à tela de uma TV e muito próxima, certo? A criança tem uma facilidade de ver muito próximo, certo? Uma pessoa adulta como eu, se eu boto próximo demais sem óculos, eu não estou vendo nada, então eu naturalmente afasto, certo? Se eu tiver sem óculos. A criança, muito pelo contrário, ele tem muita facilidade de focar para perto. E aí entra uma outra questão. Às vezes os pais chegam no consultório, porque todo mundo associa isso. Opa, a criança está vendo muito de perto, tem um problema de vista. Pode até não saber que é miopia, mas opa, problema de vista. Uma criança muito pequena, até 3 anos e meio, talvez até 4 anos, tende a trazer muito para perto para ajudar a manter a atenção, certo? Quer dizer, é uma criança que não tem muita atenção, quanto mais, pela idade, né? Quanto mais perto ela traz, mais fácil ela dela manter a atenção. Então, se eu dou um eletrônico portátil nessa época, ela vai querer trazer perto pela tela, que naturalmente você quer mais perto para olhar melhor, e também porque ajuda a manter a atenção. E quanto mais perto, piora ainda mais a situação. Então, por isso que hoje em dia acontece muito mais frequentemente das pessoas serem míopes do que, por exemplo, na geração de vocês, na minha geração, onde a gente se valia só de TV. Além do que, vamos dizer assim, não era todo mundo que ia ter videogame. Agora, celular todo mundo tem. É mais fácil você não ter outra coisa, mas o celular vai ter. Sim, é verdade. E, doutor, tinha até uma dúvida, assim, um questionamento que eu tenho, que assim, eu escuto muito, inclusive eu mesmo falo, que é aquela questão da vista cansada. Que muita gente pergunta assim, você usa óculos, nem sabia. Aí muita gente fala, inclusive, até às vezes eu falo assim, mas é mais para descanso. Sim, da vista. Eu não gosto muito desse termo, mas ele é muito usado. Assim, o que seria o óculos de descanso, vamos dizer assim? É aquela pessoa que tem um pouco de grau, mas com o mínimo esforço ele consegue compensar aquele grau e ver num nível de visão que para ele fica bom, certo? Sim. E aí o que acontece? Quando ele vai fazer atividades que vão requerer uma atenção visual maior, tipo leitura, celular, computador, aí nessa hora, se ele fica sem óculos, ele vai se cansar, porque ele mantém muito demoradamente o esforço. Eu costumo dar um exemplo para os pacientes, para os pais, da seguinte maneira. Se alguém pedir para eu carregar essa mesa, eu carrego tranquilamente. Sim. Agora, eu carregaria essa mesa durante toda a duração desse bate-papo? Nunca. Quer dizer, o tempo demorado fazendo aquele esforço ia me impedir de carregar essa mesa. Então, um esforço tem a ver com o esforço em si, que aqui no caso foi peso, mas no olho não é peso, e o tempo que se faz o esforço. Então, eu posso ter um pouco de grau, me esforçar e ir bem.
Agora eu não consigo ir bem se eu tiver que passar 1, 2 horas naquela atenção. Então, por exemplo, na escola isso seria comum a criança que sem o óculos, daqui a pouco está desatento, não precisa nem estar reclamando de dor de cabeça, mas daqui a pouco perde o rendimento escolar, está desatento, já está distraído, porque ele se cansou mais rapidamente do que os colegas pelo esforço de ter um pouco de grau. Aí esse seria o mais comumente chamado de óculos de descanso, Sim. certo? Eu tenho até uma dúvida também, então quer dizer que se a criança, né, ela desenvolveu essa miopia e ela inicia o uso do óculos mais cedo e ela tem essa digamos que ela vá regularmente no oftalmologista, tem como controlar essa miopia? Certo, então, até 3 anos atrás, mais ou menos, eu acho que foi quando foi lançado, 2021 foi, até 3 anos atrás eu te diria assim, óculos não para nenhuma espécie de grau, nem miopia, nem nenhum outro grau. Óculos te dá conforto para enxergar bem, visão nítida, mas não consegue parar o desenvolvimento do grau. Isso eu te responderia até 2021. Sim. Aí em 2021 surgiram os tipos de correção óptica que conseguem frear ou pelo menos diminuir a velocidade de crescimento do olho e consequentemente de instalação da miopia. Então hoje em dia existem lentes próprias que trabalham a imagem de uma maneira especial, que a gente chama o seguinte, que controla o defocus periférico. O defocus periférico, para explicar um pouco melhor, seria o seguinte, quando eu estou com óculos e vou olhar um objeto de perto ou uma lente de contato, a minha imagem foca no ponto central que eu preciso ver nítido. Mas fora do ponto central, ela está desfocada. E ela está desfocada como se fosse um hipermétrope. Por isso que a atividade de perto estimula o desenvolvimento da miopia. Porque se eu passo muito tempo para perto com esse defocus como de um hipermétrope, o olho entende que eu sou hipermétrope, que eu tenho um olho pequeno. Sim. E que precisa crescer para compensar aquilo. Sim. E aí ele vai crescendo, só que como eu não era hipermétrope, eu vou ficando míope, certo? Então, quando isso foi entendido, surgiram recursos ópticos, quer dizer, lentes, seja de óculos, seja lente de contato, que corrigem a visão para eu ver nítido e, ao mesmo tempo, corrigem esse defocus ou esse borramento. Defocus é um termo em inglês. Em português seria esse borramento periférico que simula uma hipermetropia. E aí, com isso, cessa o estímulo para o olho ir crescendo. Então, isso veio de 21 para cá. Aí foi lançado lente de contato que consegue controlar o crescimento da miopia. Lentes de óculos até de mais de uma marca que fazem o mesmo efeito de controlar a miopia. Então, hoje em dia, a gente verdadeiramente tem lente de contato e óculos para controle da miopia, mas são produtos específicos. Aqui no Brasil a gente tem uma lente de contato que faz isso, no mundo, se eu não me engano, são 4, e de lente de óculos confiável, com trabalho publicado, que a gente pode dizer, esse realmente está fazendo efeito. Aqui a gente tem 2 lentes. Existem outros, mas que a gente, vamos dizer assim, carece de ter mais trabalho científico para certificar que aquelas outras trabalham no mesmo sentido. Mas existe já, tanto lente de óculos quanto lente de contato para controle de miopia. Os óculos, em geral, comuns, vão dar boa visão, vão dar conforto, mas não controlam o crescimento da miopia. Certo. E eu tenho outra dúvida também. Em relação à idade, a gente falando das telas agora em específico, da utilização de telas, existe alguma idade que seja mais crítica? Então, existe. Quanto menor, pior, né? O que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda é que até 3 anos de idade não se use nenhuma tela. Nada. E acho que até a própria Sociedade de Pediatria, na verdade, a Sociedade de Pediatria faz essa recomendação e a de Oftalmopediatria vem e retifica, né? Não, ratifica, confirma a mesma observação. Porque, vamos dizer assim, não só atrapalha a parte do desenvolvimento visual, como o desenvolvimento cognitivo e psicológico como um todo. E quanto menor a criança, é aquilo que a gente falou. Por que miopia agora está tão frequente? Porque as crianças usam uma frequência muito grande de celular, de tablet, que no passado simplesmente não existia como é que ia usar, certo? E isso não é bom, e quanto mais cedo, pior. E o pior é que tem criança que pega realmente muito cedo. Porque se você der para uma criança de 1 ano e pouco,
que já sabe segurar e mexer com o dedo, ela se interessa. Tem som, tem imagem, é colorido, então prende a atenção de fato. É verdade. A gente olha a criança, né, ela com a tela, a gente olha, pensa logo, ela tá se divertindo, tá achando legal e acaba deixando, né? Exatamente. Eu acredito que... E eu diria assim, não é um divertimento que não acaba nunca. Que não porque acaba se ela tem um brinquedo qualquer, um brinquedo faz uma determinada coisa. Depois de fazer 30 vezes a mesma coisa, ele quer outro. Ali não, basta mudar para outro site. É um novo brinquedo. É um novo Continua brinquedo. a mesma tela, mas é um novo brinquedo. Mesmo brinquedo. E continua lá forçando o olho, Exato. né? Com aquela Exato. distância. E o que eu percebo muito é muita gente que fala assim, minha mãe me mandou ficar cuidando do meu irmãozinho hoje, deixei com meu tablet e foi, já cuidei. É o que eu digo. Basicamente É o que eu digo. Vamos dizer assim, muitas das vezes os pais não são exatamente culpados. Às vezes eles lançam mão disso. Eu canso de ver isso no consultório. Eu digo mais a mãe porque é mais a mãe que fica com a criança. Mas às vezes a mãe está lançando mão disso porque é um recurso que ela tem para ocupar a criança um tempo enquanto ela tem que cuidar da casa, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar um banho que seja. Eu me lembro, eu atendi uma vez uma mãe que ela era de fora. Não sei se ela era separada ou se o marido passava a maior parte do tempo, tipo, quem trabalha numa Alumar está muito distante, não pode estar dando ajuda em casa. Verdade. Sai de manhã, chega de noite. Sim. Então ficava ela com a filha pequena, família de fora, e era sozinha e ela tinha que cuidar com as coisas. Então ela disse que quando ela ia, por exemplo, tomar banho, olha o nível de aperreio dessa mãe. Quando ela ia tomar banho, ela ligava para a mãe dela, deixava a menina em videoconferência com a mãe, no cercado, para ela poder tomar banho. Porque como é que ela ia entrar no banho e a menina ficaria com o quê? A menina já sabia andar e mexer em tudo. Então ela deixava a mãe, a avó, conversando com a filha no cercado, para ela rapidamente tomar banho, para a menina não meter um dedo na tomada, não quebrar um vidro e se cortar. Quer dizer, olha o nível de aperreio que ela estava vivendo. Aí é difícil. Eu sei que a gente tem que orientar o que é certo, mas às vezes é muito complicado a gente, vamos dizer assim, olha, não pode de jeito algum. Agora a gente orienta o que é certo, né? Porque a gente sabe que a longo prazo vem as consequências, né? A gente olha a criança, tá ali se divertindo na hora, é uma coisa que parece ser boa, mas no fim acaba que a criança vai desenvolvendo outros problemas, né? Exatamente. E justamente com essa deixa que, Letícia, a gente estava falando sobre, e confirmando o que o senhor falou, é a partir mesmo, mais ou menos 3 anos e meio, que a gente recomenda que a criança não tenha uso de tela até mais ou menos essa faixa de idade. Mas assim, a partir dessa faixa de idade, assim, qual é o tempo de tela considerado seguro para a criança? A fim de então, aí, por exemplo, 3 anos, uma meia hora de tela, aquilo vai subindo, 5 anos, já bota 1 hora, 1h30, mas assim, é bom que você evite passar de um limite entre 1 hora e 2 horas por dia, certo? Agora, outra coisa que conta muito para controle da miopia, para quem tem tendência, lógico, porque a miopia é uma gama de coisas que vão influenciar. No caso, as atividades de perto têm sido muito importantes porque são muito intensas, mas tem a ver com genética, né? Então, como é que eu vou perceber se uma criança, mesmo que eu não seja médico oftalmologista, estou ouvindo a entrevista, como é que eu posso saber se meu filho está em risco ou não está em risco? Se o pai e mãe são míopes, pronto, ele já vem de uma família de míope. Ele aumentou enormemente a chance de ser míope também, certo? Então, isso já é um fator de risco muito importante. Pai e mãe míope. Se for só um dos pais, ameniza a situação, certo? Aí, fora isso, se é uma criança ter atividade ao ar livre, é muito importante no controle de miopia. A luz solar é importante para o controle de miopia. Atenção que eu não estou mandando ninguém deixar seu filho no sol. Senão daqui a pouco vem o dermatologista em cima de mim. Certo? Não é a luz do sol, não é se tostar no sol. Você está na claridade do sol, é importante para o controle da miopia. Fazendo um paralelo, já que a gente está aqui com a LAPEN, seria como recém-nascido que precisa tomar banho de sol, entre muitas aspas, porque está com bilirrubina aumentada. Ninguém está mandando pegar um menino de 8 dias de vida e botar no sol, vapo. Ele vai ficar na claridade do sol, porque isso ajuda a baixar o nível de bilirrubina, para ele não ter que ir se internar para fazer o tratamento com luz, certo? Então, a exposição à claridade solar ajuda no controle da miopia.
Tanto que países que têm inverno rigoroso, como Suécia, Finlândia, eles já conseguiram fazer essa correlação, que no inverno a miopia progride mais, no verão ela dá uma travada por causa do sol, certo? Então, ter atividade ao ar livre é uma coisa que conta. Então, genética, pai e mãe míope, exposição ou não exposição solar, e aí é bom que você tenha 1-2 horas de exposição a atividades ao ar livre, que não serve à noite, né? Não adianta dizer assim, meu filho faz futebol à noite. Ao ar livre, tem a claridade do sol, certo? Aí, o uso de eletrônicos, especialmente eletrônicos portáteis que são pequenos, é mais danoso do que uma TV que é maior e mais distante, certo? Então, tudo isso são fatores que vão contar a favor, contra no sentido de estimular o desenvolvimento da miopia, ou a favor no sentido de ajudar a frear. E aí tem fatores que, por exemplo, genética eu não posso fazer nada, não posso fazer para nascer de novo. Sim. Então eu tenho que trabalhar com o que está na minha mão. Controlar o celular, controlar a exposição a atividades ao ar livre, que é o que a gente tem na mão. Aí, fora isso, e que a gente chama assim, que seria o controle ambiental ou o controle comportamental. Quer dizer, atividades ao ar livre, regrar o uso de eletrônicos portáteis seria o controle comportamental. Fora isso, a gente tem medicação, colírio, de atropina diluída, e a gente tem recursos ópticos, lente de contato ou lente de óculos, que trabalham nesse sentido, certo? Então tem como tratar. E por isso é importante a criança suspeita ir ao médico, ser avaliada, porque tem tratamento. Então, e o tratamento é para controlar a velocidade de crescimento da miopia, não é para fazer a miopia baixar. Então, me interessa que isso seja feito precocemente, depois que já está alto, tanto faz. Perfeito, porque eu digo por mim mesmo, né? Eu tenho... eu sou míope, eu tô de lente de contato, mas eu sou míope. E eu comecei a desenvolver a minha miopia com mais ou menos uns 6 anos de idade, né? Então, aqui fica um alerta também. Se você, que é pai ou mãe, tem a miopia, é bom, né, levar o seu filho numa consulta com um oftalmologista. Eu sei por mim, eu comecei a desenvolver a miopia mais ou menos com 6 anos de idade, e eu era muito retraída. Eu não gostava de brincadeira, aquelas brincadeiras de esconde-esconde, era o meu terror, porque eu não enxergava, né? Eu não sabia onde estavam os objetos, eu era muito introvertida. E acabava que eu ficava muito tempo na televisão. Eu assistia a televisão muito perto. Então, meus pais, porque meu pai ele é míope, então ele se tocou, né? E falou assim, provavelmente ela também é míope, me levou no oftalmologista. E foi aí que eu tive o controle da miopia, comecei a usar o óculos e comecei também a desenvolver, né? Comecei a brincar, comecei a melhorar nos estudos, porque tem muito essa questão da criança míope, ela não conseguir prestar atenção na aula porque ela não enxerga. Isso aí é até o meu caso, porque na época que meus pais me levaram no oftalmologista ali e confirmou que eu tinha que usar óculos, eu ficava muito assim, pra ler, fechava muito o olho, forçava bastante o olho pra ler, e assim, eu também sou míope, e eu tô sem lente, tô sem óculos, não seja um exemplo que nem eu, pelo amor de Deus, não seja o meu exemplo. Usem seus óculos, usem a lente os óculos de contato. vocês, pelo amor de Deus, mas... enfim, eu também, como o senhor falou na parte da Finlândia, principalmente, eu vi até um estudo sobre essa relação do uso de telas com o sono, que principalmente essa secreção de melatonina fica bem menor nessas melatonina, países. né, o hormônio que é liberado pra gente eu dormir, queria né? só fazer uma observação àquilo que tu falaste de levar regularmente a criança em consultas, né? Sim. Uma coisa é a criança começar a ter dificuldade, o professor notar e eu levar. Outra coisa é eu fazer consulta periódica, porque o que acontece? Não existe uma relação direta. Se o olho crescer 0,10 milímetros, ele vai pegar X graus de miopia. Não, porque, vamos dizer assim, o olho tem um conjunto de lentes que trabalham para focar a imagem. Tem a ver com o tamanho do olho, mas tem a ver com a córnea, tem a ver com o cristalino. Ou seja, é um sistema inteiro, não é uma coisa só. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? O olho vai crescendo e a criança continua com 0 de grau. Ou tem uma miopia tão baixa que não oferece sintoma nenhum, que é o que a gente chama atualmente de pré-míope. É aquela criança que está toda pronta para virar míope, mas ela ainda não dá sintoma, porque o sistema está se adaptando. Então, se eu deixo para levar a criança quando ela
apresenta sintoma, o professor nota que ela está tendo dificuldade, ela começa a fechar os olhos, ela já é míope. E aí, quer dizer, eu perdi um pouco do bonde, vamos dizer assim. Sim. Eu poderia ter começado antes, na fase de pré-miopia. E aí só com consulta regular. Eu não vou esperar aparecer o grau para dizer que aquela criança é míope. Se eu analiso a córnea da criança, o cristalino da criança, o tamanho que o olho da criança está e comparo com o que seria o esperado para a idade dela, pediatria tudo é assim, né? Quando eu olho o tamanho da criança, eu tenho que comparar com uma criança da mesma raça, daquela idade, para saber se está dentro do normal. O peso, o crescimento, o perímetro cefálico, e o mesmo vale para o tamanho do olho, para a curvatura da córnea, etc, etc. Então, se eu analiso todos esses detalhes, eu consigo perceber que a criança está em vias de virar míope, e eu preciso me mexer, certo? O que foi, assim, é que tu estava falando o negócio do sono, né? Sim. Foge um pouco da minha área, aí eu vou falar mais como curioso do que como especialista, mas também atrapalha, né? Quer dizer, se a criança fica muito tempo, além da questão da produção da melatonina e tudo mais, vamos dizer assim, a criança não está ali vendo o celular e no celular está passando flores coloridas e uma valsa. Não é isso que a criança está vendo. Ela está vendo jogo, é coisa que corre, dança, que grita, muito estímulo, que explode, né? Que não sei o quê. Então aquilo ali mantém um nível de atenção, de atividade muito intensa. É verdade. Na hora que ela parar, ela não vai nos 5 minutos depois dormir. Experimenta. Pega uma bicicleta, vai pedalar 2, 3 quilômetros, volta, toma um banho e te deita para dormir. Tu não vai dormir imediatamente, quer dizer, tua atividade tá lá em cima e você tem que baixar um pouco. A gente adulto pode até dormir rápido, porque se cansa. Menino não se cansa. Não. Menino não se cansa. Então ele vai e atrapalha o sono. Ou, o que é pior, vai, até desmaiar em frente do celular. Que aí não aguenta mais, tem uma hora que ele desmaia na frente do celular. Justamente. Isso aí é uma coisa bastante interessante, porque muita gente, inclusive muitos adultos, inclusive eu sou um exemplo desse adulto, às vezes quando vou me deitar, aí eu falo assim, rapaz, vou ver TikTok. Aí lá vai. Olha o exemplo do rapaz. Só ver 15 minutos. E isso é 10h30 da noite. Quando eu fui ver, meu Deus do céu, 00:30. Pode isso, produção? Pode não. Pode isso. Não siga o meu exemplo, pelo amor de Deus. É interessante a gente estar conversando sobre isso, e eu gostaria que o senhor pudesse falar, que a gente estava falando da questão de levar a criança no oftalmologista, e quais são esses sinais precoces da miopia na infância? Então, o que a gente consegue observar, mas já não é precoce, já está tarde. Quando chega uma criança para mim, basicamente você percebe, a criança está tendo dificuldade, quer dizer, quando ela senta mais para trás na escola, ela ou reclama, mas provavelmente ela não vai reclamar, ela se distrai, porque ela não está vendo direito, e aí o professor se toca. Às vezes essa questão de apertar os olhos para a gente tentar enxergar melhor, vir para frente para ver uma coisa na TV, o que for, mas assim, quando os pais trazem uma criança, e você pergunta assim, vocês estão vindo para o exame de rotina ou estão notando alguma coisa diferente? Não estou, tem diferente. Ele está tendo dificuldade para ver de longe. Pode ter certeza que deve ter um grau para frente. A criança, como é que eu posso dizer isso? Quando a luz entra no olho, se ela não focar num lugar específico que chama mácula, eu não vou ver bem. Certo? Então, qualquer que seja o grau, se ela não focar nessa região chamada mácula, eu não vou ver bem. Quando minha pupila está dilatada, está abertona, quem já dilatou sabe disso, você não consegue ver bem. Sim. Uma das coisas que faz com que eu não veja bem é porque entra a luz central e entra muita luz da periferia. E a luz da periferia, ela é muito mais desfocada do que a central, que já vai certinho no ponto. Então, quando a pupila fecha, ela é um filtro natural que mantém só a luz mais central. E a luz mais central já vai quase no ponto exato de focar, certo? Então, por isso que quando eu aperto o olho, eu consigo ver melhor. Por isso que a criança faz esse sinal, que ela quase fecha o olho para ver melhor. É como se ela fizesse um pequeno buraquinho só na pálpebra, e aí ela filtra a luz e vê melhor. Então isso é um sinal que ela tem um problema de grau, não necessariamente miopia, certo? Tem um teste até que a gente pode fazer no consultório. Não seria bem no consultório, não precisa fazer isso. Mas vamos dizer que numa triagem, numa escola, eu pego uma criança que eu mando enxergar e não está lendo as letras.
pode ser grau, pode ser outro problema. Ela pode ter uma catarata, que não é uma coisa própria da criança, mas eventualmente Existe. pode ter. Então eu posso pegar e coloco um tampão na frente do olho só com um pequeno buraco. E peço para ela olhar por aquele buraquinho. Se a visão melhorar, é grau. Sim, inclusive, ano passado, a Liga Acadêmica de Oftalmologia, nós fizemos uma ação social lá na Vila Esperança. Né? Nós fomos numa escola, a gente usou a tabela de Snellen, Sim. que é, para quem não conhece, a tabela de Snellen é uma tabela justamente pra gente olhar a visão da pessoa, né? É aquela tabelinha que normalmente a gente usa, tem as letras, né? Tem uma letra grandona, ela vai diminuindo, e tem aquela que você vai fazendo assim, né? Pra cá, pra cima. Acredito que muita gente que já foi no consultório deve conhecer. Inclusive, a gente fez com várias crianças, né? A gente fez, se eu não me engano, foi do primeiro e do segundo ano do fundamental. E eu mesma fiquei muito surpresa, né? Muitas crianças míopes, né? E muitas das vezes a gente não sabe, a gente nem percebe, né? A criança, ela tá ali, ela tá até brincando, mas ela tá com uma dificuldade de enxergar. Isso é outro detalhe importante. Vamos dizer assim, por que eu preciso levar meu filho num primeiro exame? Isso é uma noção que hoje em dia todo mundo já tem. Fazer o teste do olhinho quando nasce, pelo menos deveria ter. Fazer o teste do olhinho quando nasce. Quando é que a gente faz o teste do olhinho? Quando nasce, ao Quando nascimento, nasce. quer dizer, primeira semana. Ou então que seja o primeiro mês. Mas o ideal é a primeira semana. Fazer a primeira consulta oftalmológica entre 6 e 12 meses. Porque o que acontece? Vamos dizer, se a criança tem miopia ou qualquer espécie de grau, como é que ela vai saber que ela tem isso se ela nunca experimentou enxergar melhor do que ela enxerga? É verdade. Ela não pode saber que ela está vendo mal se ela nunca viu o que é ver bem. Sim. Aquilo para ela já é o normal. Quando é que ela vai dar conta? Quando ela vai para a escola. Porque aí na escola ela está se comparando com os outros e aí ela ou o professor percebe que ela não tem o mesmo nível de visão do colega do lado, que consegue ver o quadro e ele não consegue. Mas aí, escola é 4, 5 anos, ou mais ou menos, quer dizer, já perdeu muito tempo. Agora a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não sabe falar, ela não sabe, ou se sabe, não sabe se explicar tão bem, e ela não pode ter noção que ela enxerga mal, porque aquilo para ela é o padrão. Ela não pode saber que existe uma coisa melhor que aquilo. Não sabe o que é Por normal, isso é né? importante. E às vezes fica aquela ideia assim, poxa, mas se ele não sabe nem falar as letras, como é que eu vou levar no oftalmologista? O exame básico de um adulto, eu mostro a letra, ele vai falar e ele vai me dizer o que é melhor e o que é pior. Sim. Eu não preciso chegar nessa idade para conseguir fazer um exame de grau, né? Quer dizer, a criança, bem mais cedo que isso, você faz o exame que a gente chama objetivo. Você sozinho examina e chega à conclusão do grau que a criança tem, sem depender de informação dela. Senão, como é que um pobre de um bebê poderia ser tratado se ele precisa aprender a falar primeiro? É verdade. Aí não teria ele não tem nem como se condição, defender, né? Não Ele teria não sabe. condição. É. Então, você tem meios para examinar sem depender desse tipo de informação. Sim, muito interessante, doutor, muito interessante. E eu também queria aproveitar essa oportunidade que a gente está falando sobre a parte da criança com a miopia. Eu queria também perguntar para o senhor quais são algumas atividades ou alguns hábitos que podem ajudar a não só prevenir, assim, porque prevenir é muito difícil, mas assim, a reduzir o ritmo do crescimento dessa miopia na criança que usam telas com frequência. Certo. Então, o que a gente tem orientado é: eu preciso restringir o meu uso de eletrônico portátil para um máximo de 1 hora por dia. Eu sei que não dá para eu chegar e dizer assim, não pode usar eletrônico nenhum. É mesmo que eu chegar e dizer assim, faça seu filho viver como se ele tivesse nascido em 1990. Não tem como, né? Eu não posso dizer isso para uma pessoa. Não pode, né? Verdade. Imagina, por exemplo, uma pessoa precisa caminhar, porque é hipertenso. Eu digo assim, venda seu carro, não ande de ônibus, faça tudo a pé ou de bicicleta. Não tem como, né? Então você tem que adaptar a necessidade à realidade, certo? Então, precisa restringir o uso de eletrônicos portáteis até um máximo 1 hora por dia, lembrando que quanto menor, pior, porque é pequeno e porque é muito próximo. Quanto maior, melhor. Então, o que eu costumo orientar? Se você está usando os eletrônicos porque você precisa estudar, às vezes chega um material
que é via internet, não use o celular para ler o material, não deixe seu filho estudar pelo celular ou pelo tablet. Use um computador comum. O computador, mesmo que eu tenha um tablet grande, o computador ainda será maior que o tablet. E fica mais distante. Porque eu não vou botar em cima de mim, que até pesado ele é. Né? Então, se for estudo, usa um computador comum. Não é estudo, é diversão, compartilha com a TV, que é maior e ainda mais distante. Por que eu acho que o estudo não dá para compartilhar com a TV? Pela experiência da pandemia, né? Meu filho cansava de estudar compartilhado na TV na hora que eu tinha que dar aula, porque eu dou aula e ele ficava no meu computador, aí ele ia para a TV para eu ter o computador para dar aula. Não é o mesmo nível de atenção, né? Quer dizer, você está lá distante, lendo um texto, não é igual eu estar com um texto próximo, certo? Então, para estudo, computador comum. Para diversão, compartilha com a TV e deixa o celular para coisas eventuais. Eita, chegou uma mensagem do grupo, deixa eu ver o que é e responder. Não é para ficar horas esquecidas nisso. Certo? Mas é chato, mas é necessário. Né? É uma coisa que é preciso ser feita. Aí, paralelo a isso, ter o cuidado de ter atividades regulares ao ar livre. Quem mora em prédio, descer regularmente com outras crianças para brincar, andar de bicicleta, fazer esporte. Independentemente de gostar ou não gostar, é uma coisa que vai entrar na sua rotina como uma necessidade, é um remédio. Então, se você já começa com isso, já ajuda muito. E dá até para prevenir, né? Quer dizer, se a criança faz exames regulares, aquilo que a gente comentou antes, a gente analisando não só o grau, mas comprimento do olho, curvatura de córnea, cristalino, outros detalhes, a gente consegue perceber que aquela criança está se tornando míope, é o tal do pré-míope. E aí a gente já orienta esse tipo de coisa para prevenir, certo? E lembrar também que a questão da exposição, né, da criança com a luz solar e com outras crianças também, não é só para miopia, né? A gente tem muita... É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Na pediatria falam muito disso, né? Da questão dos marcos, do neurodesenvolvimento. É porque, na verdade, eu quero me ater só à parte de olho. Mas, assim, no momento, se você desce regularmente para brincar, se você faz esporte, tem uma série de outras coisas. Atividade motora, coordenação, socialização, frustração. Enquanto eu estou em casa com meus pais, tudo que eu quero, em quase tudo eu sou atendido. Quando eu saio para brincar com outros pares, eles não vão estar me atendendo em tudo. Aí vem as frustrações, eu perdi no jogo, eu queria 3 biscoitos, mas tem 3 meninos, só me sobrou 1. E aí eu aprendo a lidar com frustração e eu aprendo, vamos dizer assim, tudo na vida é um aprendizado. Uma criança que nasceu, se amarrou os pés, eu não posso tirar com 18 anos, amarrar e dizer assim, corre menino. Ele não sabe andar, certo? Então, eu não posso criar uma criança numa redoma. Ele não tem contato com ninguém. É sempre um contato, vamos dizer assim, protegido. Ele nunca é frustrado, ele nunca é insatisfeito, ele nunca pega um beliscão do outro menino. Aí com 18 anos eu digo, agora tu vai pra faculdade, te vira. Não se vira, não sabe. É um aprendizado. E é importante destacar a importância desse tema que a gente está conversando, porque, assim, abrange muito mais do que além da vista, esse cuidado com a miopia, mas também com o cuidado com o desenvolvimento da criança. Como é que ela vai se tornar como pessoa, como vai desenvolver a saúde dela. E é muito interessante debatermos sobre isso. Um detalhe, porque a gente está falando miopia, aí de repente alguém está se perguntando, mas um dia eu tive um pai que disse assim, mas doutor, eu falando de miopia para ele, miopia, aí disse assim, mas doutor, e aí quando ele chegar com 18 anos eu não posso simplesmente operar o grau dele e tá resolvido? Não tá. Certo? O que é a cirurgia refrativa, que é a cirurgia que corrige o grau? Eu não uso um óculos, e o óculos não tem uma lente que corrige o grau, ou eu opto por usar a lente de contato, como vocês, e também corrige o grau. Então, na cirurgia refrativa, eu esculpo com laser na córnea do paciente a lente que antes ele usava como lente de óculos, como lente de contato. Ou seja, ele não deixou de ter o grau. Assim como eu boto o óculos e eu não deixo de ter o grau, se eu esculpir essa lente na minha córnea, vamos dizer assim, trocando em miúdos, o que eu faço é isso. Se eu esculpir na minha córnea com laser a lente que antes eu usava no óculos, isso não me deixou sem grau de verdade. Eu tenho agora uma lente na minha própria córnea que corrige aquilo. Mas todas as alterações anatômicas que o olho sofreu devido à alta miopia, continuam lá. E que alterações são essas? São alterações que podem levar à doença da retina, doença da mácula, glaucoma. Isso para só citar doenças que cegam. Eu não vou dizer assim, a miopia aumenta caso de catarata.
Mas catarata, a grande maioria se opera e fica bem. Sim. A miopia aumenta caso de estrabismo, porque também aumenta. Mas estrabismo você opera e a grande maioria fica bem. Agora, degeneração miópica da mácula, descolamento de retina, glaucoma, como, vamos dizer assim, estimulado pela miopia, todos três são doenças que cegam, né? Então, quando a gente está trabalhando numa criança de 6 anos, não querendo que ele vire automíope, é pensando que a expectativa de vida aumentou, que essa criança vai chegar certamente a 60, 70, 80 anos, e ele quer chegar com saúde, certo? Agora, se ele tiver uma doença que cega, complica muito a vida dele, mais ainda. né? Complica demais. Vai cortar essa parte. A gente tá... Porque tem a questão do tratamento, né? Enfim, o que o senhor recomenda, assim, basicamente, assim, pra... De novo. Ah, tá, beleza. Eu acho que dá pra cortar essa parte, mas, assim, eu acho que já pode ir para a parte final, né? Faz a pergunta 10 e aí... Tem quantos minutos já? 38. Faz a pergunta 10, tu que ela tá falando mais. Fala tu a 10. Tá. Aí Ih, a galera, reserva te também é cortar. boa. Cortado. Então é pra fazer a pergunta 10 e... E essa reserva de vocês já fizeram a pergunta 9, que é sobre... Já fez todas as perguntas, ó. Até as do começo, porque, ó, as do começo Então, foi tudo faz a junto. reserva A gente começa a finalização. Aí eu faço a reserva e eu agradeço ou tu agradece? Eu agradeço. Tá bom, então eu vou fazer a pergunta reserva. Lembrei só do... Tipo assim, fala das redes sociais também dele, coisinha. Tá, tu vai falar. Sim. Tu já anotou, né? O Jorge Meirelles. Já. Então... 1, 2, 3. Peraí. É porque essa pergunta não... Como ela é reserva, eu não... Sim. Certo. Então, entrando já nessa parte de tratamento, né? A gente deu uma comentada, mas tem alguma tecnologia atual, algum tratamento disponível, assim, para a miopia Certo. Então, na infância? vamos dizer assim, para a gente meio que organizar como seria o tratamento, né? Então, a base do tratamento, primeiro é você entender o grau de risco daquela criança ou daquele adolescente. Então, você começa pela famosa anamnese que vocês estão aprendendo, para saber quanto os familiares se são míopes ou não são, para a gente ter uma ideia do risco genético dele desenvolver a miopia. Aí vem hábitos de vida. Quanto tempo fica diariamente em atividades ao ar livre, quanto tempo fica diariamente em eletrônicos portáteis, porque isso aí já vamos dizer assim, é uma outra classificação do risco. Aí sim, no exame oftalmológico, qual é a idade que a criança tinha e o grau que ele apresenta, né? Então eu vou correlacionar o grau que ele tem naquele momento com a idade que ele tem. Lembrando que toda criança pequena é hipermétrope. Então se ele não for hipermétrope, se ele for 0 ou se ele for quase 0, ele está em risco, porque a criança pequena não é quase 0 quando pinga o colírio, ela é hipermétrope, de verdade, certo? Então, aí eu começo a classificar aquela criança dentro, para eu ter uma noção do risco que ela tem de vir a se tornar míope. Isso considerando que ela não é míope, de repente ela já é até míope, né? Mas aí eu vou trabalhar em cima do risco de evoluir aquela miopia rapidamente ou não. Se é uma criança que não está vindo na primeira consulta, ele já está vindo para a segunda, para a terceira, eu posso ter um outro detalhe, que é ver a velocidade de crescimento do olho. Eu mensurei o tamanho do olho e a partir de 4 ou no máximo 5 anos eu consigo fazer isso, porque não é um exame que doa, só tem uma luz e nem é tão intensa, então dá para fazer, certo? Então, se eu já mensurei o tamanho do olho, quando ele volta eu mensuro de novo. Vejo quanto cresceu, jogo nas famosas tabelas da pediatria para ver se está crescendo no ritmo ou se está acima do ritmo, e aí é outro fator de risco se ele está acima do ritmo. E aí eu começo a entender o risco daquela criança dele vir a ser míope, ou no caso dele já ser míope, dele ser o que a gente chama de progressor rápido. Aquela criança que rapidamente o grau vai subir, ou se ele vai ficar estável por um bom tempo e eu posso ficar mais relaxado. Aí com tudo isso, eu organizo o tratamento com as 3 formas que eu tenho, que é mudanças comportamentais, tratamento medicamentoso, tratamento ótico.
O ótico tem a lente de contato? Sim, daqui a pouco eu comento sobre ela. Mas a maioria dos pais, no Brasil pelo menos, termina optando pela lente de óculos, mas a lente de óculos específica para o controle da miopia, não é lente de óculos comum, certo? Aí eu, de acordo com o risco da criança, eu vejo se eu começo só com o tratamento comportamental, atividade ao ar livre, restringir celular e vou acompanhando semestralmente, sempre checando o grau e comprimento do olho para ver se aquilo está dando certo. Aí, se eu acho que já é um risco maior, ou se ele já está vindo num retorno e eu vejo que ele está crescendo mais do que devia, certo? Aí eu já começo a cogitar uma interferência maior, que seria ou a medicação, que é um colírio que pinga toda noite, ou o uso da lente dos óculos. O que começar primeiro? Não existe consenso. Vai muito do bom senso do médico. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que já é míope e vai usar óculos. Então, se ele já é míope e vai usar óculos, por que eu não passo esse tipo de lente própria para o controle da miopia? Porque ele já vai usar. Sim. Então, ele usa algo que para ele é melhor, certo? Ah, não, mas essa criança não é míope, não precisaria de óculos. Então, eu vou passar um óculos para ele 100 graus só para me valer do efeito dessa lente? Posso fazer. O problema é que muito provavelmente ele não vai usar, ele tem que usar óculos 10, 12 horas por dia. Muito provavelmente ele não vai usar se ele não precisa. Então aí eu vou para a medicação. Essa é a minha maneira de tratar. Se a criança não precisa ainda do óculos, eu opto pela medicação, que é o colírio. Se a criança já precisa do óculos, eu já vou prescrever o óculos, eu prescrevo a lente adequada para o controle da miopia. Agora, se a criança, o que eu não quero que ele vire automíope. Automíope é uma pessoa de menos de 4 graus e meio, 5 graus para mais de miopia, que são os que têm mais risco de ter aquelas doenças que eu falei, de retina, de mácula, glaucoma. Então, se eu vejo pela análise dos riscos, de genética, de hábito de vida com eletrônico, de hábito de vida de exposição a atividades ao ar livre, de grau que ele tem em relação à idade que ele apresenta, e eu vejo que ele é uma criança que tem muitos fatores de risco, isso não existe consenso ainda publicado. Cada médico, portanto, se orienta pelo seu bom senso. Não existe um consenso ainda publicado. Mas, assim, se ele tem muitos fatores de risco, muitos médicos já preferem começar de uma forma mais agressiva. Quer dizer, não começaria só com hábitos de vida. Começa com hábito de vida, mais o óculos. Começa com hábito de vida, mais a medicação em forma de colírio, entendeu? Sim. Ou então, já não está funcionando bem, já bota óculos e medicação associado, certo? Mas ainda não tem, volto a dizer, várias publicações nesse sentido. Por quê? Porque a medicação já se usa há muitos anos, bem uns 10 anos, mas as lentes começaram em 2021. Então, é um negócio recente, de 21 para 24, tem o quê? 3 anos incompleto, porque começou em novembro, se eu não me engano, de 21, certo? Então, ainda não tem tantos dados, mas ao que tudo indica, criança com alto risco de progredir. Por essa classificação de risco, a gente deve ter um tratamento mais agressivo, já que o tratamento consegue diminuir ou frear a progressão da miopia, mas não consegue reverter, certo? Então a tendência é só ir aumentando esse tratamento mais agressivo, né? Nas pessoas de risco, né? Quer dizer, nas pessoas que já estão perto de se tornar automíope, ou então, não, eu não estou perto de me tornar automíope, mas eu tenho 4 anos de idade. Poxa, 4 anos... A maioria das pessoas, o olho vai crescer até por volta dos 18 anos. Mas tem gente que passa disso. Outro dia mesmo teve um médico me perguntando, porque ele estava atendendo uma pessoa, se eu não me engano, de 15 anos, míope, tinha um olho crescido, quase todo míope tem, e aí ele me questionou isso: será que eu preciso começar o tratamento? Porque com 18 anos já vai parar mesmo. 2/3 dos míopes, ou seja, a maioria, para por volta de 18, mas outro dia saiu um trabalho mostrando que tem 1/3, que não é pouco, que cresce até os 30 anos. Cresce menos, dos 20 aos 30 anos, cresce menos, mas cresce. Então, quer dizer, se eu já estou na beirinha de me tornar um automíope com 18 anos, e eu tenho ainda 10 anos de crescimento, eu vou virar míope, certo? Então, eu tenho que considerar isso. Quanto tem de grau, quanto eu ainda tenho de, vamos dizer assim, de expectativa de crescimento de acordo com a minha idade atual, como é a minha genética, para poder me decidir. E essa estabilização do crescimento do olho, ela vai interferir também na cirurgia refrativa, não vai?
Vamos dizer assim, a cirurgia refrativa seria, vamos dizer assim, uma preocupação menor. Né? Porque a gente está falando com uma coisa mais séria, que é o risco de ter uma doença que pode vir a me causar cegueira Sim. com 60, 70 anos de idade. Com certeza. Então, diante desse fantasma, vamos dizer assim, a cirurgia refrativa virou um problema menor. Sim. Mas, realmente, graus elevados, não é que não dê para tratar com cirurgia refrativa, mas pelo menos, vamos dizer assim, não seria com a forma mais convencional e mais simples de Sim. cirurgia refrativa, certo? Certo. Doutor, eu tenho até uma dúvida aqui, só para finalizar o nosso bate-papo, é sobre essa questão do grau, porque, vou me usar como exemplo de novo, mas assim, quando eu comecei a usar óculos, eu tinha 1,5 de cada olho, já mais ou menos 1,20 de miopia que eu tinha. Com que idade, Regalado? Eu comecei com 9 anos, comecei a usar com 9 anos. Sei. Aí eu normalmente assim, vou no oftalmo para poder ver a questão do meu grau, nunca mudou. Só que aos 14 anos meu grau mudou, só que ele reduziu. Eu fiquei com 1,25 de cada olho. Tá, mas tu tinha 1,50, né? 1,50. Quer dizer, eu só fazer 2 comentários. Uma coisa que eu queria, depois tu me pergunta isso aí, só para eu não me esquecer. Sim. Eu queria fazer uma observação. Hoje em dia tem muitas pessoas que não estão chegando na adolescência e estão meio baixos, e se usa o tratamento do GH, o hormônio de crescimento, para Sim. dar uma alavancada no crescimento. Só que o GH estimula a miopia. Interessante. Dá pra... porque vai crescer. Né? Agora, faz se sentido. dá para tomar GH, sim. Aí eu incluo isso como fator de risco. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ia começar com GH e ele já tinha miopia. Aí eu incluí como mais um fator de risco e optei logo para prescrever esse tipo de lente que controla, certo? E encontrei com ele ele já está há uns 3 anos fazendo esse tratamento, ou 2. Ele deu uma crescida mesmo, agora ele não está pequeno, mas a miopia está lá controlada. Quer dizer, dá para tomar o GH e você tratar preventivamente para a miopia não crescer. Sim. Mas o negócio que tu me perguntaste era o que mesmo? É sobre o grau reduzir assim, Sim. com o passar do Veja só, se teu grau era 1,50, baixou para 1,25, eu peso 88 quilos. Sim. Se eu acordar com 87,800, eu não estou mais magro, certo? É uma Sim. variação natural, né? As medidas antropométricas, a gente que é médico, vocês que estão estudando medicina, sabe que existe uma certa variação. Se eu digo Sim. que minha glicemia é 90, no dia que ela está em 95, eu não sou pré-diabético, certo? Existe uma variação, certo? Para altura, para peso e para tudo que eu queira. Então, se meu grau é 1,5 e fico em 1,25, ele não baixou. A menos que daí a 6 meses ele já esteja em 1. Aí eu estou observando que o grau está numa sequência de baixar. Mas se ele fica 1,25, 1,5, 1,75, ele está igual tudo meu peso, minha altura, certo? Entendi. Aí tem como chegar assim, 1 grau 0 assim, ou não? Não tem como, assim, por exemplo, essa redução. Veja só. Perfeição é com Deus. Sim. Não tem como pedir para mim nem para ninguém que seja humano perfeição, né? Exatamente. Isso é a base da cirurgia refrativa, né? Quando Sim. você vai fazer uma cirurgia refrativa, você não diz ao paciente que ele vai ficar zerado. Até porque, quando eu digo perfeição é com Deus. Você diz ao paciente que ele vai reduzir o grau dele de um tanto, que ele vai diminuir enormemente a dependência, ou melhor, ele vai ficar independente do óculos. Independente é diferente de não usar. Olha o meu óculos bem aqui. Eu estou a entrevista todinha com o óculos de lado, certo? Sim. Porque eu preciso do óculos para coisas pontuais na minha vida, Sim. certo? Então eu sou independente em relação ao meu óculos. De vez em quando é que eu preciso dele. Isso é diferente de não usar, certo? Então quando eu faço uma cirurgia refrativa, eu estou oferecendo isso. Independência em relação ao uso do óculos. Eu quero ficar zerado. Peça para Deus lhe operar, certo? Porque perfeição é com Deus. Então, Verdade. eu queria ter 0 de grau. Não tem nada no mundo que te garanta isso. São muitos fatores. Não é só o remédio, não é só além do óculos, não é só a cirurgia que te faz chegar nesse ponto. São uma série de fatores e a resposta do organismo é um monte de coisa. Agora, o tratamento, no caso, voltando aqui para a miopia, o tratamento consegue diminuir a velocidade de crescimento. Para que quando eu chegar lá em 20 anos, se teoricamente, pelo nível de crescimento era esperado que eu tivesse 3 graus, eu chego com 3.
eu chego com 3,5. Isso é uma grande vantagem. Eu não sou automíope, eu não estou no grupo de risco para ter aquelas doenças, eu tenho um grau mais fácil de tratar com uma refrativa, com um simples óculos de uma lente de 3, que é diferente de eu estar usando 6,7, certo? Então isso é bem diferente. Agora não é que vai zerar tudo, Sim. tá? Sim. Então, quanto mais cedo levar a criança no oftalmologista, Melhor. melhor. Até porque a gente consegue pegar o tal do pré-míope, aquele que está querendo virar, mas ainda não virou. E aí a gente tem como agir nesse momento para que ele não chegue a virar um míope, né? Sim. Sim. E, doutor, assim, primeiramente, assim, antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo hoje Por nada. ministrar essa mini palestra, bate-papo, mas, assim, que realmente foi uma aula pra mim, porque eu me utilizei muito como exemplo. Me utilizei muito como exemplo aqui, que eu tinha muitas dúvidas sobre essa parte da oftalmologia, que eu tô mais pra parte da pediatria, mas, assim, foi uma parte muito interessante que também abrangeu minha área, que é da pediatria. Sim. E assim, antes de mais nada, queria convidá-los, a todos que estão nos assistindo, a seguir o nosso Instagram, TalkMed, e também seguir o Instagram da nossa liga, a LAPEN e a LAOFT, LAPEN Selma e LAOFT Selma, os Instagrams, e também seguir o Instagram do nosso querido convidado, Dr. Jorge Meirelles, que é @Jorge Meirelles, com apenas um L, tudo minúsculo, 1. Número 1, tá? Não 1. Enfim. Não esqueça de curtir o vídeo no canal do YouTube e se inscrever no canal e também seguir o nosso canal no Spotify. E garanto a vocês que a cada episódio que passa fica melhor ainda. E para finalizar, se vocês conhecem alguma pessoa, alguma criança, alguns pais que estão com problemas de controlar esse tempo de tela na criança, percebe que a criança está com algum sinal, manda esse vídeo para os pais para poderem terem um grau de informatividade a mais sobre essa questão, porque a gente, eu vim aqui com uma total pessoa assim que muitas coisas eu não realmente conhecia, e foi realmente algo que abriu minha cabeça assim para muitas coisas. Doutor, muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, eu gosto muito de falar desse tema de miopia, porque primeiro envolve o que eu trabalho mais, que é criança e adolescente. Segundo, porque é um negócio muito importante atualmente, tá acometendo muitas pessoas, e a prevenção nesse caso, aliás, em quase tudo, a prevenção é o principal, né? Então eu gosto muito de falar sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite. Quem estiver assistindo, Nós que agradecemos. assista o TalkMed para se manter informado. Siga a LAPEN, siga a LAOFT, que sempre tem coisa interessante. Espero que nós tenhamos tirado as suas dúvidas e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, gente.